Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel, sou acadêmico de medicina atualmente do sexto período e o meu objetivo aqui é ajudar vocês a estudar e a se guiar um pouco melhor nesse método PBL, né? Na aula de hoje, gente, nosso objetivo vai ser basicamente entender como estudar no método PBL. Então, Gabriel, quais são as matérias que tem no método PBL? Existe uma ordem melhor de estudar? Então, qual é a ordem que eu sigo? Quais livros eu uso? O quanto eu vou em cada conteúdo? Essas respostas que eu quero trazer para vocês no início desse vídeo. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos falando das matérias que existem no método PBL. O método PBL é a metodologia de aprendizado baseado em problemas. E por mais que o método em si seja um só, cada faculdade vai ter pequenas mudanças uma das outras. Então, as matérias que eu vou apresentar para vocês aqui é as matérias que tem na minha faculdade e que muito provavelmente também tem na sua. Só que qual vai ser a única diferença? Provavelmente a nomenclatura. Então, como o método já diz, né, uma aprendizagem baseada em problemas, eu acho que a matéria que é universal para todo mundo é justamente a matéria de tutoria. Então, a matéria de tutoria é normalmente a matéria que vai abrir a semana, né, que vai abrir é, a sua agenda de assuntos que você vai estudar e como é uma aprendizagem baseada em problemas, a tutoria ela vai vir com um problema, né, com uma situação, um problema em que você vai ler, vai discutir em sala e vai criar perguntas para que você estude em casa, né, o famigerado método que o aluno estuda sozinho. Aí é que aqui começam as minhas próximas mudanças. Por quê? Porque a gente entra na matéria que na minha faculdade se chama NCS, que é a Necessidades e Cuidados em Saúde. Na sua faculdade pode ter uma nomenclatura diferente, mas resumindo, a matéria de NCS nada mais é do que uma matéria que abarca de forma geral as nossas matérias anteriormente conhecidas como anatomia, histologia e fisiologia. Então a gente vai a matéria que estuda, né, os tecidos, a função e a forma dos órgãos de forma geral que toda a faculdade de medicina vai ter. Então, é basicamente a matéria de NCS que é o grande arcabouço da minha faculdade, que da sua provavelmente tem com um nome diferente, se você não for de uma faculdade semelhante à minha. Aí, de forma geral, todas as faculdades vão ter uma matéria que vão estudar o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que na minha faculdade a matéria se chama PM-SUS, então Práticas Médicas no SUS, em que a gente estuda um pouco das políticas do SUS como um todo, e você tem a última matéria, que é uma matéria que basicamente era conhecida anteriormente nas faculdades tradicionais como semiologia, que na minha faculdade é chamado de habilidades médicas, e que na sua talvez tenha ou não uma nomenclatura diferente, que é a matéria que você aprende a fazer anamnese, práticas cirúrgicas, sutura, atendimento, ausculta, é a prática médica mesmo, a parte mão na massa, como a gente gosta, né? Nesse vídeo específico, a gente vai focar na parte teórica, tanto da parte de tutoria quanto da parte de NCS, que é basicamente o grande arcabouço teórico do nosso curso e que é onde a gente tem muita dificuldade, onde surgem as maiores dúvidas em relação à metodologia PBL. E aí tudo bem, você entendeu as matérias e aí você pode ter um questionamento que você provavelmente já pensou sobre isso. Existe alguma ordem certa de estudar nesse método, já que o método PBL é um método que a gente fica muito sozinho e próprios, né, à mercê de nós mesmos, e na verdade não existe uma fórmula correta, uma metodologia que vai fazer você aprender tudo de forma fácil e pronto. Mas existe uma ordem cronológica que eu normalmente recomendo que meus alunos sigam e que eu particularmente sigo, que sempre deu certo para mim, que é, lembra da matéria que eu falei de NCS, que ele tem a parte de fisiologia, anatomia e histologia? Eu sempre gosto de começar o meu estudo por fisiologia. Então, independentemente da matéria que você está estudando, da semana que você está abrindo na tutoria, que você vai ter a sua situação problema, muita gente gosta de iniciar com a tutoria. Por quê? Porque é como se a tutoria fosse realmente a porta de entrada para você ir entrando de forma complexa em um assunto.
Só que eu, particularmente, sugiro deixar a tutoria por último, por quê? Porque a tutoria, você fecha a semana finalizando a sua tutoria para apresentar e abrir outra na outra semana. E como assim? A tutoria ela é um pontapé inicial do seu estudo, em que você vai aprofundar nas outras matérias. Então, eu acho que otimiza mais o tempo você ir direto, tirar logo o conteúdo de ponta a ponta, vendo até o mais aprofundado, e depois você resolve a sua tutoria, que vai ter perguntas tanto mais fáceis quanto mais difíceis. Se você começa pela tutoria, que não tem problema nenhum, mas você vai fazer a sua tutoria, muitas vezes numa complexidade que não vai ser tão alta quanto as matérias de fisiologia e anatomia, e aí depois você vai ter que rever tudo de novo e aprofundar novamente. Então você meio que tem um trabalho dobrado. Então eu sempre gosto de começar estudando a fisiologia, que na minha faculdade se chama o TBL. Depois eu estudo anatomia, que na minha faculdade se chama morfofuncional. E por que eu sigo essa ordem lógica? Porque faz muito mais sentido você entender a função e o funcionamento de um determinado órgão ou de um determinado sistema antes de você entender as partes e a nomenclatura anatomicamente desse sistema. Por quê? Porque por mais que a anatomia tenha uma parte de velha decoreba, muitas coisas fazem sentido com a fisiologia. Então, quando você já tem esse arcabouço nutrido, digamos assim, às vezes algumas partes da anatomia fica mais fácil. Então, você evita de ter trabalho dobrado. Então, já é um esquema que você evita ter esses retrabalhos que eu montei aqui. E aí depois você vem para a parte de medicina laboratorial ou de fisiopatologia, que aí depende muito da semana, né? Algumas semanas a gente vai ver um órgão ou um sistema e vai ver as patologias no laboratório, né? Então, como os resultados laboratoriais vêm ou não alterados, e às vezes a gente vai direto para a fisiopatologia da própria doença. Isso vai dependendo da sua grade na semana. Então, eu estudo isso aqui em terceiro lugar. Por quê? Porque para você entender fisiopatologia, você tem que ter entendido fisiologia. Então, quando você junta esse arcabouço base aqui, a fisiopatologia ela faz muito mais sentido e impede que você, às vezes, tenha que decorar coisas que a priori não faz sentido, mas que faria quando você fosse estudar a fisiologia, então você já estudou. E aí, por fim, você sempre finaliza sua semana vendo histologia. Por quê? Porque histologicamente, histologia é uma matéria que as pessoas têm muita dificuldade. E histologicamente falando, um tecido no microscópio, quando você vai analisar ele faz muito sentido quando você entende a função daquele tecido. Então, quando você entende a função, a localidade e a anatomia daquele órgão que você vai ver na lâmina, algumas coisas que você vê na lâmina faz sentido fisiologicamente falando. Um exemplo rápido aqui. Se você vai ver, por exemplo, histologia de uma lâmina de intestino e você vai ver, sei lá, uma lâmina de duodeno, você vai ver que na submucosa do duodeno vão ter algumas glândulas de muco alcalino chamadas de glândulas de Brunner. Essa informação, se você vai ver a histologia logo de cara, ela pode não fazer muito sentido. Mas quando você percebe que o duodeno ele vem depois do estômago e tem que haver uma transição de pH para que as enzimas do duodeno consigam atuar, faz muito sentido você ver na lâmina e ver glândulas que alteram esse pH. Então, isso aqui foi um exemplo base, não é o objetivo desse vídeo explicar histologia ou fisiologia de alguma parte específica aqui para vocês, mas só para exemplificar que quando você vê a histologia com as outras matérias já vistas, muitas vezes a histologia faz mais sentido. Muitas vezes não, ela faz mais sentido. Por quê? Porque o órgão, o tecido visto no microscópio, ele reflete o tecido no nosso corpo, macroscopicamente. Então, é mais lógico você ir do macro para o micro. E aí, depois disso tudo, que você já provavelmente vai estar dominando o seu conteúdo da semana, você finaliza com tutoria. Por quê? Porque se tem questões mais fáceis, você vai saber responder sem precisar pesquisar muito. E se tem questões mais difíceis, você vai conseguir responder porque você já aprofundou também
nas outras matérias. Então, essa é a ordem cronológica que normalmente eu recomendo para que os alunos estudem. Agora, você chegou lá na sua tutoria e é, por exemplo, um eixo temático, aí uma semana que você está estudando coração. E aí você leu o seu caso problema, né, sua situação problema, fez as questões e tem lá a questão 1. Explica o ciclo cardíaco e o mecanismo de contração do músculo cardíaco. Gabriel, eu estou no método PBL, eu estou me sentindo perdido, eu não sei por onde pesquisar ou o quanto eu tenho que pesquisar. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vê uma questão de tutoria é você ter os seus livros base para estudar. Basicamente, o livro que você mais vai usar, que foi justamente a primeira matéria que eu recomendei para vocês começarem, é o livro de fisiologia. E aí o que acontece? Você vai pegar o seu livro de fisiologia, o que normalmente eu mais recomendo é justamente o Fisiologia de Guyton, que é tradicional nas faculdades de medicina. E quando você abrir o livro, você vai dar de cara com o sumário desse livro. O sumário do livro nada mais é do que todos os conteúdos que tem nesse livro, onde ele vai ser dividido em grandes temas, por exemplo, tema coração e vários subtemas, e que esses subtemas são divididos em temas menores ainda. Então, o sumário de um livro, ele serve para que você consiga se guiar em todo o conteúdo que tem dentro daquele livro, sem que você precise ir folheando ele. E aí, a sua pergunta foi de contração da fisiologia, né? A contração do músculo cardíaco, o ciclo cardíaco. Quando você vem no sumário do Guyton, você tem um subtema específico sobre isso. Então, que provavelmente no finalzinho aqui da página vai ter no finalzinho dessa folha vai ter a página e você vai lá e vê exatamente o conteúdo que você queria. Aí você pode me perguntar, tudo bem, Gabriel, eu entendi o livro, eu entendi o sumário e eu sei onde eu vou procurar. Mas o quanto eu me aprofundo, o quanto eu tenho que ir nesse assunto para satisfazer a minha tutoria? Veja bem, antes você abre o tema da tutoria na primeira coisa que você faz na semana. E normalmente nas faculdades, você sempre vai ter uma aula guia, que normalmente em algumas faculdades se chamam de aula, no meu se chama TBL, em algumas se chama até palestra. Você vai ter uma grande palestra geral sobre o assunto. Normalmente essas palestras elas abarcam principalmente a fisiologia desse determinado assunto. O que acontece? O que vai guiar o seu estudo na tutoria, a profundidade, é justamente a sua palestra, a sua aula ou o seu TBL, que provavelmente vai ser de fisiologia. O quão fundo for essa aula, você vai se guiar por ela para responder a sua tutoria. Então, provavelmente, se a sua tutoria foi de contração e mecanismos do músculo cardíaco, a sua aula, palestra ou TBL também vai ser sobre coração. Você entende a profundidade de acordo com essa aula, vem no livro de fisiologia, pesquisa no sumário e você vai direto nesse tema e vai ler sobre ele até chegar na profundidade que a aula te deu. Agora, Gabriel, eu não estou estudando fisiologia, eu estou estudando alguma doença. Um livro que eu recomendo muito para vocês quando se trata de doenças em específico, por exemplo, você está estudando coração, você viu o funcionamento do músculo cardíaco e você viu, por exemplo, infarto, esse livro aqui, ele é excelente. Provavelmente tem na biblioteca virtual da faculdade de vocês, que a maioria dá acesso, que é o livro de Medicina de Emergência, abordagem prática da USP. Esse livro aqui, apesar dele parecer grande, ele é um livro que ele basicamente dá um aval geral, né, dá uma olhada geral sobre a medicina, nas doenças da medicina, e ele fala de forma muito prática e resumida a fisiopatologia, alterações laboratoriais e condutas que você tem que ter de acordo com cada doença. E aí aqui é do mesmo jeito. Você vai abrir o livro, vai vir no sumário, emergências cardiovasculares, olha aqui, síndrome coronariana aguda, o famoso infarto agudo do miocárdio. Clicou aqui ou foi na página, já vai mostrar tudo o que você tem que saber sobre infarto.
Então, você viu a parte de fisiologia no livro base e, se precisar de doença, esse livro aqui ele vai suprir basicamente muita coisa da sua faculdade. Agora, Gabriel, tem outros livros que eu posso utilizar na minha faculdade? Tem. Basicamente, eu estou deixando aqui a recomendação de livro que você vai usar basicamente durante toda a sua faculdade, que são os livros mais básicos. Então, o que não pode faltar na minha biblioteca virtual, Gabriel? O Histologia de Junqueira, para você ver a sua parte de histologia. Anatomia, eu recomendo esses dois, tanto a anatomia de Tortora quanto a anatomia de Moore. O de Moore é interessante porque ele associa muito com a parte clínica, então ele pode trazer essa parte, facilitar essa parte de decoreba da anatomia que muitas vezes a gente tem dificuldade. De fisiologia, o Guyton, como eu acabei de recomendar para vocês, e um outro que eu também uso de vez em quando é o Silverthorne. Ele é menos complexo do que o Guyton, e ele é mais simples. Então é mais fácil, né, no caso, você começar pela Silverthorne, que ele não é tão aprofundado e a linguagem é mais simples, e depois você complementa com Guyton se for necessário. Agora, se você, Gabriel, só posso escolher um, então vai no Silverthorne, se você tem um pouco mais de dificuldade. Para embriologia, o Embriologia Clínica de Moore também é fenomenal, principalmente porque ele vai mostrando a embriologia associado com a clínica e com doenças, então isso torna também fácil a parte de entender e de visualizar. E para doenças de forma geral, se eu tivesse que escolher um livro, o Medicina de Emergência da USP é fantástico. E aí, com isso, a gente finaliza a aula de hoje de como estudar, de como se localizar no método PBL. Se gostou dessa aula, comenta, dá um joinha. Se tiver outras perguntas, outras sugestões de aulas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou continuar gravando de acordo com o comentário de vocês, tá certo? Com isso, até a próxima, gente, e valeu!